Quero cumprimentar aí o nosso secretário executivo, Jean Ordéias, em nome aí do nosso presidente da Fundação Leonel Brizola, o Paulo Silvino, do nosso presidente municipal daqui da capital de São Paulo, Antônio Neto. A todas as mulheres aí eu cumprimento a pessoa da Fátima e da Sandra Santos, professora Fátima e a Sandra Santos. Cumprimentar todas as mulheres da sala. Vejo que tem gente aqui que está até, alguns ainda em trabalho, outros até em translado, que está no carro. Ai, que linda, não tem mais cantinho. Tem um microfone aberto. Eu vou, dentro das qualificações que o Jean colocou aí, ele só não colocou que eu já fui marceneiro, eu já trabalhei com jardinagem, eu já trabalhei em hotelaria, então minha vida não foi sempre focada só na área política. Eu confesso que a área política sempre foi minha paixão há muito tempo. Eu acho que no ano, se eu não me engano, acho que no ano de 82, não sei se foi 82, 84, foi a minha primeira vez que eu senti o que era uma campanha eleitoral. Foi quando uma tia minha saiu candidata a vereadora pelo PT na cidade de Mauá e foi eleita a primeira vereadora mulher pelo PT aqui no ABC. Isso daí sempre, então minha família sempre esteve muito envolvida nisso. E mesmo eu passando por várias áreas aí, chegou um certo momento que eu larguei a minha profissão, que até então a última profissão era enfermeiro, larguei a área da saúde para vir para a parte de campanha eleitoral. E já tinha algumas experiências antes, logicamente. Aí vim trabalhar como publicitário e para desenvolver logística de campanha eleitoral no campo. E isso daí me deu um norte aí que eu acabei largando a enfermagem para fazer isso. E desde então venho trabalhando com vereador, prefeito, deputados estaduais e federais, governador, senador, e ajudei já em algumas campanhas de presidente, mas nunca fui um coordenador de campanha presidencial, por enquanto. Vamos ver, quem sabe um dia. E dentro disso daí eu rodei algumas partes do Brasil para conhecer. Então eu rodei aí em torno de 15 estados. Agora, a quantidade de cidades eu não consigo expressar, porque, por exemplo, no Ceará eu rodei boa parte do Ceará, em Sergipe, boa parte do Sergipe, alguma coisa já em Minas, aqui em São Paulo, muitas cidades, conheço muito bem a parte da cidade, e eu tinha uma metodologia que era chamada marketing direto, que era principalmente implantada em campanhas eleitorais, onde não se tinha TV. Então, nós montamos eu junto com um publicitário chamado Tarcísio Tadeu, nós montamos um planejamento de marketing direto, que era você falar diretamente com a população, sem que você pudesse usar a televisão, que seria a comunicação de massa. Dentro disso daí, eu ganhei muita experiência na questão da gente conseguir ver o que realmente o eleitor estava esperando do candidato. E como é que cada representante do vereador ou do deputado poderia ficar mais fácil para atingir essa linguagem que a gente começa a falar com eles. Então, isso daí tudo passando com como que eu vou falar? Muita persistência. Muita persistência, não, vamos dizer que muita perseverança, porque eu não tive nenhuma faculdade de comunicação para que eu pudesse atuar dentro dessa área. Foi mesmo em cima da experiência do dia a dia, das conversas que eu ia tendo e das viagens, e das pessoas que eu ia conhecendo, pegando experiência, um pouco de experiência em cada campo. Então, para você pegar e assumir uma profissão do qual você não se preparou numa faculdade, aí eu tenho que falar para vocês que o principal adversário que nós temos somos a nossa mente, é a nossa cabeça. Então, para você que vai ser candidato, ou para você que vai ser um coordenador de campanha, ou simplesmente vai ajudar na campanha, não existe barreira para campanhas eleitorais. A barreira de campanhas eleitorais
está na nossa cabeça. E é lógico que existe algumas técnicas que a gente tem que começar principalmente a usar. Então, eu vou colocar a minha apresentação e a gente vai desenvolvendo. Eu vou tentar ser um pouco pragmático no meu tempo de 50 minutos, para que a gente consiga voltar para a gente fazer as nossas falas, tudo bem? Então, deixa eu ver aqui. Entrou a apresentação aí, Luiz? Entrou sim. Agradecer o Luiz, que sempre está aí nos apoiando aí com todas. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de planejamento estratégico de campanha, que vai ser bem notas iniciais. Aí, aqui na sala tem algumas pessoas que me conhecem, outras que não me conhecem. E aqui eu sei que tem alguns professores aqui que podem dar aula disso daqui muito melhor do que eu, às vezes. Então, eu vou tentar fazer uma introdução para que vocês entendam a minha forma de fazer um planejamento estratégico. É lógico que existem outras, e dependendo do planejamento de estratégia que você vai usar, você utiliza outras técnicas. Então, vamos lá. Quando eu costumo falar de planejamento estratégico, eu costumo falar o seguinte, que quem vai ao mar se prepara em terra. Não, deixa eu... Quem vai ao mar se prepara em terra. Não tem como você ir para uma campanha eleitoral, chegando lá na frente, você não saber o que vai fazer, como vai fazer, com quem vai fazer. É a mesma coisa de você ir atravessar o Atlântico, chegar no meio do Atlântico, você não ter mais água doce para beber e você não tem como voltar. Você já está lá. O que você vai fazer? Como que você vai lidar com essa situação? Para nós conseguir entender um pouco do que é uma campanha eleitoral, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Primeiro, é assim, ó, eu nunca fiz uma aula online. Eu sempre faço com grupos, e nesse grupo a interação a gente consegue interagir no meio da palestra e fica muito mais fácil para o entendimento, porque a gente pode parar para ver. Porém, aqui, como é uma aula online, a gente não tem como fazer isso. Então, primeiro, o que eu quero mostrar para vocês é a gente tentar entender como é que funciona o nosso cérebro. É lógico que vai ter outros professores que vão falar de neurociências aqui, vão falar muito mais fácil do que eu, então vocês vão ter isso daí mais para frente. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Primeiro, que eu não consigo ver o chat enquanto eu falo. Eu fico numa caixinha só, eu não consigo sair para não perder o foco. Então, muitas das coisas eu vou vendo aqui. Então, 10% da nossa cabeça, o que a gente absorve, 10% é a gente fazendo a leitura, simplesmente fazendo leitura. A gente faz a leitura e absorve 10% de tudo que nós lemos. 20% é do que nós ouvimos. 30% do que nós observamos no cotidiano, no dia a dia. 50% é vendo e ouvindo. Tanto que vocês vão ver que a aula hoje, boa parte do que eu vou falar tem a escrita, até porque depois vocês vão pegar essa apresentação e dá para vocês relembrarem conforme vocês vão ler. E 70% é discutindo com outra pessoa. Eu quero chamar a atenção desses 70% pelo seguinte: quando você vai para uma reunião, você vai sozinho ou vai acompanhado? Isso daí é um ponto fundamental, principalmente para quem é candidato. Toda vez que você for para uma reunião, vá acompanhado. Porque você estando acompanhado, você vai conseguir discutir com a pessoa o que houve na reunião, para que a gente consiga ter uma interação maior. E 80% do que nós absorvemos é o do que nós fazemos. Aí, essa parte é a parte mais interessante, quando a gente fala em fazer. Porque quando nós vamos fazer uma coisa, a gente tem que ter algumas disciplinas que nós não podemos perder.
Por exemplo, a fala, quando você fala, quando vocês ouvem, a fala é uma necessidade e ouvir é uma arte. Você ouve para falar ou você ouve para entender? Aí, isso daí é o que a gente tem que focar. Eu estou ouvindo esperando a minha vez de falar ou eu estou ouvindo realmente para entender? Dentro de uma articulação política, seja ele o candidato com um potencial de 100 mil votos ou um potencial de 300 votos, não importa a quantidade, a sua ação como um articulador político, como uma liderança, como um coordenador, é você emprestar o seu ouvido 100% para outra pessoa, para que realmente ela seja ouvida. E quando você fica meio impaciente de ouvir a outra pessoa consegue perceber isso. E ela sabe quando você literalmente está ouvindo ela, prestando atenção no que ela está falando, ou quando ela está falando praticamente sozinha e você esperando ela terminar de falar para você falar, e não ouvindo o que ela está dizendo. E o último ponto, que é aí onde eu me sinto privilegiado, que é que 95% que você consegue aprender é quando você está ensinando algumas pessoas. Aí eu chamo a atenção para uma outra questão, que é a parte de você ter humildade nas coisas que você vai fazer, por mais especialista que você seja. Eu nunca deixo de ouvir uma experiência, nunca deixo de ouvir uma questão que a pessoa tem. Às vezes a questão que a pessoa tem não é importante para mim. Para mim não vai mudar literalmente nada. Só que para essa pessoa é muito importante. É fundamental que ela consiga compartilhar com você a ideia que ela tem, o planejamento que ela está tendo, mesmo que o planejamento dela esteja todo equivocado. Aí depois você vai entrar na seara de discutir qual é a melhor forma de fazer o planejamento. E quando nós entramos na seara de fazer essa discussão do que é o planejamento, aí a gente tem que ter um outro objetivo em mente. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, ela cai mais na questão de disciplina da nossa parte do que na de terceiros. Porque eu coloco aqui que eu estou falando com lideranças. E a primeira coisa que forma uma liderança é a disciplina que ela tem. É a questão de horário, é a questão de marcar e cumprir, algumas coisas mais que depois a gente vai falando mais para frente. Mas o objetivo da argumentação ou discussão nunca pode ser quem é que vence a discussão no processo. Tem que ser sempre aonde é que vamos conseguir construir esse processo para que nós possamos melhorar ele. Então, é dentro dessa linha que eu quero entrar. Aí porque a partir disso daí a gente consegue diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz. Então, eu chegar aqui e implantar uma metodologia, o que eu acredito ser, e eu não praticar isso, isso é muito ruim. E é do mesmo jeito quando a gente vai falar de planejamento estratégico. Não adianta eu implementar um planejamento estratégico se a minha condição é totalmente fora do planejamento estratégico. Então, vendo isso daí, eu separei 3 pontos apenas. Planejamento estratégico, o que é? Por que todos precisam de um e como desenvolver um? Eu vou tentar ir num ponto muito pragmático, porque eu acredito que muitas das dúvidas vai ser respondido nas questões. Então, eu vou tentar ser muito breve na apresentação, tá? Então, vamos lá. O que é um planejamento estratégico? Planejamento estratégico é um processo de gerenciamento usado para criar um plano de como atingir um objetivo ou um conjunto de metas, com uma visão de médio e longo prazo. E parágrafo o quê? Permite-se adequar durante a execução de forma coerente e assertiva. Então, qual seria aqui o nosso objetivo? Eleger esse candidato.
Seria ganhar as eleições. Quando eu coloco um conjunto de metas, seriam quais os passos para que eu ganhe essa eleição. Então, se eu tenho que planejar é definir um objetivo ou um resultado a serem alcançado, eu posso que planejar é determinar como e o objetivo a ser alcançado. Como vai ser alcançado esse objetivo? E planejar é buscar reduzir as incertezas do que a gente tem. Veja bem, reduzir as incertezas não quer dizer que nós iremos eliminar todos os percalços que teremos no caminho. Então, isso daí não existe em planejamento nenhum. Quem falar, eu fiz um planejamento e foi tudo ok, e não ocorreu nenhum acidente de percurso, não tive que improvisar em nada, eu nunca vi um planejamento desse jeito. Então, vamos tentar reduzir danos aqui dentro. Vamos tentar reduzir danos. E, para isso, nós podemos desempenhar um papel fundamental para o crescimento e o sucesso da candidatura. Conseguir identificar as etapas ou estratégias que usamos para atingir o nosso objetivo. Podemos nos concentrar em toda a campanha ou apenas em parte específica. Ou seja, vamos fazer um planejamento estratégico para a nossa linha de comunicação. Então, a gente não vai falar da campanha, vamos falar só de comunicação nesse planejamento estratégico. Ou podemos falar, por exemplo, como uma campanha de deputado estadual e federal. Marmita, mochila, uniforme da firma. Diane, seu áudio está aberto. Ou então vamos falar apenas fazer um planejamento estratégico para uma dobrada específica, porque eu posso ter 3 ou 4 dobradas na minha campanha. Qual vai ser o planejamento que eu vou trabalhar com essa dobrada? Ou vou fazer um planejamento estratégico simplesmente para saber como que eu vou desempenhar o papel da campanha com os voluntários que eu tenho. Que aí a questão do voluntário é uma coisa que depois a gente vai pegar muito nisso daí. E no segundo ponto, por que a sua campanha precisa de um planejamento estratégico? Porque a gente consegue descrever um caminho claro para a sua campanha. Que aí ela vai funcionar como se fosse um roteiro. Vai estar definido claramente o melhor caminho a ser seguido por uma candidatura nos próximos meses. Então, quer dizer, a gente pode planejar pré-campanha e a campanha. Assim como iremos descrever cada área da campanha que vai ser atuada. Para isso, temos que ter um bom gerente de campanha, que aí, quando falamos de um bom gerente de campanha, ou um coordenador de campanha, a gente tem que ter claro algumas coisas. Que o maior problema do coordenador de campanha é quando o poder sobe a cabeça. O cara se sente o dono da campanha e ele não entende que ser coordenador de campanha nada mais é que um facilitador de tarefa. Então, isso daí vocês têm que observar muito bem. O poder só sobe a cabeça quando encontra um lugar vazio. E se tem lugar vazio, é porque a vaidade é demais. Aí a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas. Então, às vezes, a gente escolhe um coordenador de campanha e a gente vê que no caminhar das coisas a gente vai ter que trocar. Se nós ficarmos onde estamos, dói. E se nós fazer uma mudança, dói também. Então, aí, pessoal, vocês vão ter que escolher qual é a dor que vocês vão querer carregar. Ou é uma mala sem alça e sem rodinha, vocês vão ter que carregar o tempo todo, ou então vocês tentar acertar uma mala melhor. Então, o problema maior é deixar como está, achar que nada está acontecendo. Então, e o que traz um planejamento estratégico? Ele traz foco, porque ele ajuda a desenvolver as metas e os objetivos certos e faz com que todos os envolvidos concentrem o seu esforço realmente no que precisa alcançar.
Aquele que conhece e atua em todas as áreas da campanha, eu tenho um cara aqui que é pau para toda obra. O cara vai na gráfica, pega o material, distribui o material, organiza o pessoal de rua, arruma o pessoal de bandeira. Esse cara não lhe entrega nada. Ele não lhe entrega nada. Porque quem faz tudo não faz nada bem feito. E o planejamento estratégico é justamente para a gente colocar a pessoa certa no lugar certo. Para que a gente tenha um desempenho e essa pessoa consiga demonstrar que dentro da área que ele foi colocado, ele vai conseguir desempenhar. Eu já atuei em várias frentes de campanha, várias. Eu não sei contabilizar quantas frentes de campanha, mas quando eu falo várias frentes de campanha, são vários lugares. Eu já fiquei na rua entregando papel. Eu já fiquei em semáforo colando adesivo. Eu já fiquei sentado com governador e presidente discutindo uma campanha de prefeito. E nenhuma área da campanha menospreza quem está fazendo. Desde que a pessoa esteja fazendo, tenha foco naquilo e ela consiga entregar o resultado. Então, hoje, quando eu vou para uma campanha, quando a pessoa já me conhece, ela me chama para a campanha. Aí eu chego lá e falo, qual é a área da campanha que eu vou ficar? Aí ele fala, não sei. Vai ficando, aí depois a gente define. Aí fica um buraco na campanha que ninguém sabe aonde é que vai, quem é que vai cuidar daquela área. Aí, às vezes, pega e fala, André, cuida disso daqui. E, às vezes, com toda a minha expertise, que eu acho que eu posso ajudar na questão de formação de quadros, eu tenho que sair para cuidar simplesmente de gráfica. Para levar material para candidatos, porque ninguém conseguiu segurar aquele rojão. E eu vou sem problema nenhum e desempenho o melhor possível que eu posso fazer. Então, isso daí a gente tem que ter em mente. E com isso daí, a gente consegue melhorar a autoconsciência da campanha em si, ou seja, todos terão um melhor conhecimento do seu ponto positivo e ponto negativo. E das suas posições dentro do jogo, tanto no individual como em relação aos seus adversários. Se eu estou numa campanha e eu sei que eu vou ter que cuidar do material de gráfica, eu conheço aonde é que eu estou tendo problema e aonde é que eu estou patinando. Os candidatos de tal partido não tem material ainda. Eu sei literalmente aonde é que isso daí tá pegando. Eu consigo explicar e eu vou tentar suprir, porque eu estou focado naquilo. Se é uma pessoa que está focada em 10 coisas, ela não consegue suprir isso. Então, o seu apoiador tem que saber muito bem o porquê ele está desenvolvendo aquela tarefa. O que é que pode causar na sua campanha se algo der errado. Ele tem que saber o que é que ele vai trazer de crescimento para a campanha se tudo que ele desenvolver de uma maneira assertiva. Então, isso daí é fundamental, que a pessoa saiba o porquê e o que é que ela está fazendo em cada ponto da campanha. Porque isso daí te leva a ter uma equipe mais motivada, com uma missão definida, com metas e objetivo claro para ele trabalhar. A sua equipe saberá os seus esforços, conta com algo importante e ele será motivado a fazer o seu papel o melhor possível. E para você motivar essa pessoa, motivar a sua equipe, você pode encontrar várias formas. Às vezes, uma simples ligação do candidato para essa pessoa, você pegou o cara que ele pegou e o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar no semáforo colando adesivo. E esse cara traz para o coordenador dele que ele conseguiu colar 50 adesivos no para-choque do carro, que é um número muito bom, porque quando consegue 15 já é uma alegria que só. E ele conseguiu 50. O que custa o coordenador dessa pessoa que estava colando adesivo pegar o telefone, mandar para o candidato, falar, candidato, liga essa pessoa e agradece ela pela forma que ela vem trabalhando e desempenhando na campanha. Fala que terceiros conversou com você e falou a respeito em nome dela e você liga para ela para agradecer. Quando o candidato liga para essa pessoa,
que essa pessoa vai ter? Pô, se eu conseguir 50, amanhã eu vou bater o recorde, eu vou conseguir 60. E isso daí motiva e faz com que a roda gire e cada vez mais conseguimos chegar no nosso objetivo, que é fazer a campanha crescer. Quando um voluntário ou contratado tem uma missão, fica muito mais fácil lidar com eles. Porque quando você vai conversar, você pega um voluntário e você fala assim, vai ajudar na campanha. Você vai ajudar na campanha? Toma os papéis. Dá o papel para ele e fala, obrigado pela ajuda. Meu, o cara estava achando que ele seria útil na sua campanha. E ele se sentiu menosprezado na campanha. Então, a gente tem que mostrar para ele que a gente tem um planejamento, que isso daqui, é muito importante que você faça isso nesse lugar por causa desse tipo de ação. Então, tudo isso é o que te define um planejamento estratégico. Acho que, pelo que vocês conseguiram ver até agora, o que pode acarretar um planejamento estratégico de assertivo dentro de uma campanha, eu acho que aí fica meio difícil não fazer um planejamento estratégico. Então, se nós conseguirmos saber que realmente é necessário termos um planejamento estratégico dentro da campanha, aí vamos passar para o próximo item, que é como desenvolver um planejamento estratégico. Porque é muito fácil todo mundo falar de planejamento estratégico. Agora, André, como que eu consigo fazer um planejamento estratégico? Todo mundo fala de planejamento estratégico, parece que planejamento estratégico é um mito gigantesco que ninguém consegue fazer isso. E, às vezes, a gente acha que a gente tem que contratar um profissional caríssimo, que, na realidade, você não está pagando ele para desenvolver o planejamento estratégico. Você está pagando simplesmente a experiência dele para que no planejamento estratégico ele consiga conduzir da melhor forma para mostrar para você aonde é que você consegue colocar. E se você conseguir pegar uma pessoa dentro da sua campanha, a gente consegue fazer um planejamento estratégico. O que a gente tem que ter é que valorizar essa pessoa. Porque, assim, dentro de cada pessoa há sacrifício e renúncias que ninguém conhece, só aquela pessoa que está na sua campanha. Ninguém sabe o que aquela pessoa passa por estar na sua campanha. Às vezes, a dificuldade que ela tem dentro de casa, da mulher ficar te questionando o tempo todo porque você fica mais fora do que dentro de casa. Do filho esperar você o final de semana para brincar e você tem que ter uma ação de campanha que você tem que ir. Então, isso daí você tem que reconhecer. E quando você reconhece, seja você o candidato ou seja você o coordenador de campanha, isso demonstra para a pessoa que você é uma boa pessoa, que vale a pena você estar aqui comigo. Então, faça de tudo para que todo mundo perceba que você é uma boa pessoa. Mas não perca um segundo do seu tempo tentando provar isso para ninguém. Porque é sinal que você não está desenvolvendo da forma que tem que desenvolver. Chega! Chegou o cachorro, hein? Então, dentro disso daí, vamos usar 5 passos para desenvolver um planejamento estratégico de modo mais assertivo e coerente. Então, vamos falar aqui de análise de candidatura e de candidato. Quando eu falo de candidatura, eu estou falando da campanha em si. Quando eu falo do candidato, eu estou falando da pessoa, tá? Vamos tentar identificar uma identidade da candidatura, quais são as metas e o objetivo, o plano de ação e o monitoramento de como nós vamos fazer tudo isso. Para o primeiro passo, de analisar muito bem a sua campanha. Busque uma análise de informação sobre o ambiente interno e o ambiente externo. Ora, temos que fazer aí um levantamento de tudo que nos rodeia. Quando eu falo tudo, é literalmente tudo, desde a vida do candidato à situação da candidatura. Saber do partido e do candidato, ter clareza das nossas dificuldades, das nossas habilidades, para a gente conseguir desenvolver isso o máximo possível. O máximo... Opa! Acabei de mexer aqui no lugar errado.
para que possamos chegar no máximo possível de informação, porque essa informação será fundamental para a gente fazer o nosso planejamento estratégico, que vamos ter que responder lá na frente. Tsun falava assim, ó, se você conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, não tema o resultado de 100 batalhas. Não tema o resultado de 100 batalhas. Agora, se você se conhecer e não conhecer o seu inimigo, ou o seu adversário, no nosso caso, a cada vitória, a cada batalha ganha, você terá uma derrota numa outra batalha. Então, você ganha um e perde um. Agora, se você não se conhecer nem a si mesmo, você perderá todas as batalhas. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é o conhecimento do candidato e da candidatura, para que nós possamos sair para campo para defender. E quando eu falo de conhecer de ambiente externo e ambiente externo, opa, deixa eu voltar aqui que eu... Quando eu falo de ambiente externo, interno, do que eu estou falando? Eu estou falando de você poder analisar como que está a sua campanha, como que está a sua equipe, qual é a estrutura que você tem, quais os recursos disponíveis, o que você tem hoje de concreto na sua mão, de palpável. Você fala, isso aqui eu tenho. E o que é que você tem de ambiente externo? Como anda o comportamento do eleitor? Você consegue fazer uma análise disso? Aonde você vai buscar esse tipo de análise? Como anda o nosso cenário econômico, político e social? Porque a gente vai discutir política pública. E isso daí a gente não pode deixar de observar e avaliar. Não podemos de jeito nenhum. Como a concorrência, como que ela está? A concorrência interna e externa, porque você vai ter concorrente dentro da sua chapa e você vai ter a concorrente fora da sua chapa. Para esse tipo de análise, eu sugiro para você uma ferramenta aí chamada SWOT, que é uma ferramenta muito simples de ser usada, que aí depois vocês podem fazer pesquisas na internet para conhecer melhor. Eu vou passar assim por cima para vocês não ficar no vazio. É uma ferramenta muito simples e poderosa. Você consegue fazer uma análise estratégica com características, identificar características-chave da campanha. Tanto no ambiente interno, que aí a gente pode pegar as forças e as fraquezas, como no ambiente externo, que é pegar as oportunidades e as ameaças. Com isso daí, nós conseguimos fazer uma análise de diagnóstico do candidato e da candidatura, conseguimos ajuda na tomada de decisão do que nós iremos fazer, nos pontos a melhorar, nos itens chaves de prioridades, temos que melhorar isso ou aquilo primeiro que aquele outro, e nós conseguimos aí ter um plano estratégico de como trabalhar, porque aí conseguiremos fazer uma gestão de planejamento estratégico para fazer isso. Dentro do que a gente fala de forças e de força, fraqueza, que isso daí também, essa SWOT pode ser chamado também de FOFA, alguns conhecem ela como FOFA, que é a força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Nós tem um equívoco muito... Teve uma... Eu não vou dar nome, não vou dar o nome do santo. Mas teve uma vez que teve uns candidatos que vieram me procurar para fazer esse tipo de análise pós-eleitoral. Pós-eleitoral. Então, quer dizer, chega a ser um crime fazer um negócio desse, depois que você sabe o resultado, aí é muito mais fácil. É a mesma coisa, saiu o resultado da Mega Sena, eu pegar e ir lá e querer jogar a Mega Sena antes de sair o resultado, sendo que eu já tenho o resultado. Então, tudo isso você tem que fazer antes. Pós-eleição, você vai fazer análise. Você não vai fazer mais planejamento, você pode fazer análise. Aí a análise você vai fazer dentro do seu planejamento que foi feito e executado. Erramos isso no planejamento, mas você tem que fazer o planejamento. Dentro das forças, você tem que ver quais suas vantagens sobre o adversário. Vocês lembram que vocês tiveram aula aqui com a Tamara? Quem não teve nessa aula aqui, eu recomendo que volte e assista.
que ela deixou claro lá que você pode ter, que o que pode ser uma vantagem sua é o seu tema de campanha. Como, por exemplo, eu falo sobre meio ambiente. E eu não tenho candidato nenhum na minha região que fala sobre meio ambiente. Então, esse tema está livre para mim. E eu sou uma referência, que aí quem fala a respeito de referência foi o André Nascimento, que falou na aula passada. Que quem não assistiu também, eu recomendo. Que é a questão de referência. Você virou uma referência naquele eixo. Então, isso daí pode ser a sua força. Ou se você não tem um tema específico, você pode ter, por exemplo, uma área de atuação. Na minha região, por exemplo, que eu moro no ABC, eu não tenho nenhum candidato aqui que defenda as causas do Ciro. Então, a minha área de atuação pode ser muito boa eu defendendo o Ciro. Porque isso daí pode me dar vantagem sobre os meus adversários. E as fraquezas? É a desvantagem que você tem sobre o seu adversário. Hoje, pelo planejamento que eu estou fazendo, a única equipe que eu tenho é a equipe de campo. Eu não tenho equipe de gestão de campanha. Então, se você já conseguiu analisar isso, ótimo, está perfeito, está muito bom, porque pelo menos você conseguiu identificar. É falta de recursos financeiros. Isso daí é unânime para todos. Muito bem, então vamos ter que fazer um planejamento estratégico para recurso financeiro para ver quem é que vai tomar conta disso daí, para trabalhar no crowdfunding, naquelas vaquinhas virtuais, para ver o que a gente consegue agilizar, ou fazer conversas com algumas outras lideranças que podem nos ajudar. E isso daí eu estou falando internamente. Quando eu vou para a parte externa, aí eu vejo as oportunidades, que são o cenário favorável para a minha candidatura. O meu discurso está muito aliado com o presidente está muito bem. Agora, o que é estar bem? É ser o primeiro ou ser o segundo colocado? Não, pessoal, não é. Não é isso. Não é isso que define a candidatura. Não é isso que define uma candidatura do seu majoritário está bem ou está mal. Se o seu candidato a presidente estiver bem, a possibilidade, a probabilidade de você eleger mais candidatos, mais deputados estaduais e federais aumenta muito. Se o presidenciável não tiver tão bem assim, fica mais difícil. Porém, muitas coisas podem mudar quando você olha o discurso dentro de um planejamento, quando você pega todas as informações. Ou seja, a votação do que teve no passado e do que a gente pode prever que pode ocorrer no futuro. Ou prever ou simplesmente analisar. Dentro ou um discurso. E do ambiente das ameaças, que é o ambiente totalmente desfavorável a nós. Só que, por outro lado, é o seguinte, nessa parte da ameaça, nós não temos controle do que pode ocorrer. Que nem a quantidade de recursos do seu adversário é muito maior do que a sua. Não tem como você minimizar isso daí. Você tem que estar preparado para saber que você vai ter que ter uma estratégia melhor do que a dele, porque você tem menos recursos do que ele. Ou então você conta com uma dobrada principal, que essa dobrada vai te trazer X votos, e de repente essa dobrada não se concretiza. Então você vai ter que trabalhar com outra coisa. Então, o ambiente desfavorável, você não consegue ter controle. Então, dentro disso daí, a gente tem que saber quem é que deve fazer. O candidato e a liderança, de diferentes pontos de vista, preparando para que você fique mais preparado para as adversidades que podem ocorrer. Tá? E isso daí pode fazer com que nós consigamos, a gente pontue a identidade, isso não. Que aí, outro item é a questão de pontuar a identidade do candidato e da candidata. Ou seja, tem que ter uma missão, tem que ter uma visão e tem que ter um valor. Isso é o que vai orientar a tomada de decisão estratégica da campanha. Se a equipe e o candidato não conseguir responder essas perguntas,
a probabilidade de fracasso é muito real. É muito real. Porque aí, quando eu falo de missão, é assim, ó, você é candidato, por que que você é candidato? Por que eu vou votar em você? Qual é a razão da sua candidatura? Isso daí eu tenho que saber, tem que estar muito claro, não só para mim, como para toda a minha equipe. E todos que entrarem na campanha tem que ser desse jeito. Não menosprezando a tia do café, longe disso, porque sem ela a gente não consegue ficar acordado o tempo que a gente precisa dentro da campanha. Mas até a tia do café tem que saber a razão da sua candidatura. E ela tem que saber a visão, que é onde eu quero chegar. E isso, quando eu falo de visão, eu falo de longo prazo. Imagine que você vai ser eleito, o que é que você vai fazer lá na frente? Tem que ter isso daí, tem que definir dentro do planejamento estratégico. Ou o candidato já tem isso definido. E outra coisa é a questão de valores. Como que a minha candidatura vai andar? Vai andar à base de fake news? Quais são o princípio que vai guiar a cultura do candidato e da candidatura? Ou vai ser em cima da família, em cima da inteligência, da tolerância, do respeito, da sinceridade, da honestidade? Qual é os valores e os princípios que gera essa candidatura? Tá? Passando para o próximo ponto, vamos falar um pouco de definir metas e objetivos. Qual é o seu indicador de sucesso? Quando eu coloquei algumas coisas aqui, como tempo, meta de pessoas atingidas, aquisição, apoiadores, quantidades de atividade, entre outras. Qual é o indicador que vai lhe dizer se o seu objetivo está ou não sendo atingido? Porque não adianta você fazer um planejamento estratégico, você monta tudo certinho, agora como que eu vou mensurar se está dando certo ou não? O meu planejamento, a princípio, foi para mim ter mais apoiadores? Quanto tempo eu vou precisar para ter isso? Então, aonde é? Eu vou mensurar vamos fazer isso durante um mês. Durante esse um mês, quantos apoiadores veio? Isso daí mensura. Aí você consegue mensurar se isso daí é palpável, se o seu planejamento está dando certo ou se você vai ter que mudar de estratégia. Não adianta você ter um planejamento estratégico se não conseguir mensurar o resultado. E quando falamos de resultado, temos que colocar metas realistas. Não adianta a gente pedir para a pessoa mais do que a pessoa pode nos dar. Envolve toda a equipe, chama toda a equipe para participar. E passa a função para eles dentro do que eles conseguem atingir. Se você chegar na casa de uma pessoa e pedir o voto dela, e ela falar que vai votar em você, você agradece, dá um abraço e vai embora. Fala, graças a Deus, consegui um voto. Se depois de uma semana você voltar lá e falar para essa pessoa, rapaz, você vai mesmo me ajudar? O cara fala, pô, claro que eu vou te ajudar, já dei minha palavra, não sei o quê. Pois é, eu vim aqui te fazer um pedido. Eu queria que você me arrumasse mais 2 votos, só 2. Aí ele fala, 2 tudo bem, 2 eu te ajudo. Agora, se você chegar lá e falar, rapaz, eu queria que você me arrumasse 100 votos, o cara vai falar, você tá louco, meu irmão? Eu não consigo arrumar 100 votos. Se eu arrumasse 100 votos, eu era candidato, eu não consigo arrumar 100 votos. Então, só peça aquilo que a pessoa pode te entregar. Só peça aquilo que a pessoa pode te entregar. Não peça mais do que isso. Porque, com isso, os objetivos devem ser realistas dentro do que o seu grupo pode atingir, envolvendo todas as equipes cientes e engajadas dentro das metas definidas. E dentro disso daí, dentro das pessoas que estão com você, aí você vai ter que ser um ótimo observador. Porque você consegue achar pessoas de talentos, só que a pessoa é tão tímida que você não consegue perceber que ela tem talento. Então, aí tem algumas qualidades básicas que não exige estudo, ensino, nada. Só depende da pessoa. Então, quando você pegar uma pessoa que você vê que ela é pontual,
que ela avisa com antecedência, ela costuma agradecer toda vez que alguém lhe proporciona algum favor ou fez alguma coisa para ela. Ela sempre cumpre o que é o combinado. Ela reconhece o esforço da outra pessoa. Ela sabe pedir por favor. Olha só, uma coisa tão simples. Ela sabe pedir por favor. A pessoa se mostra ética dentro do que ela faz. Ela sempre fala a verdade. Tem aquele negócio que é assim, ó. Deixa eu ver. Fiz qualquer coisa errada. Porra, se a mentira, se a cagada é minha, eu sou o coordenador, eu posso colocar a culpa em quem eu quiser. Não, gente. Assume. Porque é melhor, ficar mais fácil para a gente trabalhar. E responder com educação e ser grato. Se você tiver uma pessoa desse perfil, você pode colocar essa pessoa numa coordenação de campanha. Porque essa pessoa vai desenvolver. É lógico que ela vai conseguir desenvolver isso com a ajuda de todos da campanha. Porque o coordenador de campanha é o facilitador de tarefa. Nada mais é do que isso. É o facilitador de tarefa. E o quarto é fazer um plano de ação e organizar todo o plano de estratégia e começar a executá-lo, com um cronograma de responsáveis. Tem que ter cronograma e tem que ter responsável pelo aquele cronograma. E guie para que as metas e objetivos sejam todos atingidos. Para fazer isso, eu sugiro que vocês utilizem uma ferramenta chamada 5W2H, que isso daí pode ajudar muito. Que 5W2H nada mais é que 5 perguntas que você tem que fazer antes de executar qualquer tarefa. É assim, quanto mais objetivo você for, mais produtivo vai ser a execução. Então, vamos se atentar a isso. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você já tem que fazer logo uma pergunta que é assim, o que será feito? O que será feito? Vai ser feito tal atividade. Por que essa atividade vai ser feita? Por causa disso, disso, disso. Aonde ela será feita? Quando ela será feita? E por quem ela vai ser feita? Como ela será feita? E quanto vai me custar essa atividade? São perguntas fundamentais que nós temos que ter. Eu fiz aqui 2 exemplos muito básicos mesmo, que é só para nós não fugir muito, porque o tempo é curto, que é assim, ó, o que será feito? Vamos fazer um churrasco. E por que a gente vai fazer um churrasco? Vamos fazer para comemorar. Sua campanha já começou errada, porque você nem ganhou, já está comemorando com churrasco. Mas tudo bem, vamos fazer para comemorar. Aonde vai ser feito? A gente não sabe onde vai ser feito. Mas o Pedro vai tomar conta disso. Então, a gente já tem um responsável. É o Pedro na questão do local. E quando será feito? Vamos fazer daqui 1 mês. Então, temos 30 dias aí de planejamento. Então, o Pedro vai ter que achar o local e me falar a data de quando vai ser feito, porque vai ser feito a partir do momento que eu tenho o espaço daquilo lá. Por quem vai ser feito? Vai ser feito pela equipe do candidato. Quando coloca vai ser feito pela equipe do candidato, só aí você já tem que elencar várias coisas. Quem vai comprar o carvão? Quem vai assar a carne? Quem vai colocar a cerveja para gelar? Quem vai comprar o sal grosso? Então, já tem dentro de por quem será feito, tem tudo isso que vai entrar dentro do churrasco e que a gente vai ter que colocar um responsável para cada um. E como ela vai ser feita? Vai ser no estilo americano. Cada convidado vai trazer aí 1 quilo de carne e uma caixinha de cerveja. E quem é que vai convidar essas pessoas? Quem vai convidar essas pessoas? Bom, se a equipe do candidato é que está responsável, que vai ser feito, então vai ser a equipe do candidato. Mas quem vai ser o responsável em convidar as pessoas? Tem que ter um responsável para saber como que está sendo esse convite. Vai ser a Marisa, tá bom. Então, a Marisa já sabe que ela vai ter que cobrar toda a equipe do candidato para confirmar qual a presença de quantas pessoas vai ter. E quanto que vai custar? Isso aí vai custar 3 mil para nós. Então,
O Juliano, que é o nosso financeiro, já vai ter que saber que aquilo lá vai custar 3 mil. E do mesmo jeito, se nós vamos fazer uma plenária aberta, por exemplo, para apresentar o candidato. Quem é responsável? É o pessoal da Zona Sul. Quem é que está lá na Zona Sul? É o Pedro. Pedro, você é o responsável. Tá bom, eu sou o responsável lá da Zona Sul. Agora, quais são as lideranças da Zona Sul que eu tenho? Vai ter que linkar todas elas. Que o Pedro vai ter que ver aonde é o local mais acessível. Porque aonde será feito, eu vou ter que ver questão de logística. Eu tenho ônibus e trem perto? Tem lugar para estacionar o carro? Eu estou falando de uma plenária. Então, aonde vai ser feito, eu tenho que ter todo esse trato logístico aí que a gente vai ter que trabalhar. E a data que vai ser feita? A data vai ser no dia 12/10. Dia 12/10 é uma boa data? A gente tem certeza disso? Porque é um feriado prolongado, é dia das crianças, é um dia santo, se eu não estou equivocado. Essa é realmente a melhor data? Fizeram essa análise dessa data? E por quem vai ser feito? Vai ser feito pelas lideranças da Zona Sul. Essas lideranças da Zona Sul, que vai fazer isso, ela vai ter que me dar o perfil do público que vai estar lá. Eu vou falar para aposentado, eu vou falar para crianças e adolescentes. Qual é o público que eu vou estar lá? Qual que é o perfil desse público? E como será feito? Será feito com um público de 120 pessoas e o convite será pela rede social e presencial. Então, vamos ter que gerar um convite e tentar confirmar isso o mais breve possível. E o que a gente tem? Temos só R$300 para fazer essa atividade. Foi o que o Juliano falou que tem disponível. Bom, R$300 eu não consigo alugar o salão. Então, eu já arrumei um problema para o Pedro. R$300 eu só consigo comprar água. Então, aí vamos ter que se virar com esses R$300. Se fosse R$0, íamos ter que se virar com R$0. Aí todo mundo ia ter que correr para vários eixos para ver como que a gente faria. Eu, particularmente, eu uso uma variável de planejamento dessa forma. Primeiro, que aí, para que a gente vai fazer essa plenária, esse evento? Por que a gente vai fazer? Para quem que vai fazer? O que vai fazer? Como vamos fazer? Com quem vamos fazer? Quando eu coloco a IRH, eu estou falando de recursos humanos. De quantas pessoas eu vou precisar para fazer isso? Eu vou precisar de gente na portaria para anotar nome, celular, porque eu vou querer fazer contato com essas pessoas depois. Quantas pessoas eu vou precisar na portaria? Quantas pessoas eu vou precisar para servir água? Quantas pessoas eu vou precisar para auxiliar no salão, para mexer no som? Se eu vou ter um PowerPoint, quem é? Que aí é o RM lá, que é o recursos materiais. Qual é o PowerPoint? Eu tenho PowerPoint? Eu tenho microfone? Quanto tempo eu vou ter nisso daí? Qual é a carga horária? Existe um script, já foi feito, de quais as lideranças que vai poder falar, de quanto tempo vai ter de pergunta e de resposta? Todo esse processo tem que ser avaliado. De como é que como a gente vai julgar. Que aí, como vai julgar, eu vou deixar essa questão da avaliação para o próximo slide, que é a questão, que é o quinto e último passo, mas não menos importante, que é a questão de monitoramento. Então, se a gente consegue planejar, implantar, a gente tem que saber avaliar. E esse monitoramento a gente vai ter que fazer constantemente. Constantemente. Vamos dizer assim, ó, você não se afoga caindo na água. Você se afoga ficando nela. Se o planejamento está errado, a gente tem que reavaliar. Se a gente está fazendo monitoramento, a gente consegue voltar ao planejamento e reavaliar ele e começar tudo de novo. Só vai dar errado quando você desistir de dar certo. Porque se você planeja, implanta, avalia. Está errado. Planeja de novo, implanta de novo e avalia. Uma hora você vai chegar lá. Se vocês tentarem fazer isso com uma única área da campanha, não estou falando para vocês fazer o desenho da campanha inteira. Qual é a parte fundamental hoje da sua campanha que você acha que está faltando mais vitalidade? Pega essa única área que você tem
e comece a fazer um planejamento dela, planeja, implanta e avalia, que você vai ver se ela vai te dar resultado ou não. É lógico que para isso temos que monitorar cada passo do que será dado e avaliado. Um bom coordenador, ele monitora o tempo todo. Fulano, você ficou de ver aquele negócio lá na Zona Sul, como que está lá? Você conseguiu o espaço? Ô, André, você falou isso ontem, a gente definiu isso ontem, não deu tempo de correr. Mas, rapaz, você não correu atrás ainda? Você sabe que todas as outras ações dependem de você? Me ajuda, meu irmão, me ajuda. Corre lá, vê o que você consegue. Quais são as possibilidades que você tem. Isso daí tem que fazer constantemente. Além de você definir datas, que aí não tem jeito. Grande Franco Chiarella. Além de você definir datas para reunir, para avaliar a campanha e avaliar até mesmo as questões políticas, porque é uma variável que não para o tempo todo, ela muda o tempo todo, é uma metamorfose a política. Você quer definir uma definição da política, você faz o seguinte, eu não lembro quem foi que me falou essa frase. Você olha para o céu e veja as nuvens. Olha 5 minutos para baixo, depois você olha de novo para o céu. As nuvens já mudou tudo. E assim é uma campanha eleitoral. E assim é uma campanha eleitoral. Eu já estou com 50 minutos e 30 segundos aqui, então eu vou terminar deixando uma frase aí para vocês. Treine enquanto eles dormem. Estudem enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansem. E então, viva o que eles sonham. Então, pessoal, eu acho que não dá para abordar tudo, mas eu acho que dá para a gente ter mais ou menos uma base de como é que dá para a gente avançar para frente dentro de um planejamento, dentro de uma organização do que nós podemos fazer. Essa apresentação, acho que hoje ou amanhã, não sei, o Jean deve disponibilizar para vocês, e aí fico aberto para questionamentos, perguntas, avaliações, como vocês preferirem. Obrigado. Valeu, André. Muito bom. Nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas durante a sua apresentação. Eu vou ler aqui para você responder. 6 perguntas até agora, né? A gente pode selecionar outras caso apareçam no decorrer da sua apresentação. A primeira delas é da professora Fátima. Ela pergunta por onde começar o diagnóstico e o planejamento estratégico de uma campanha. Você quer que eu faça... você prefere que eu faça blocos de 3 ou uma por uma? Não, vou fazer uma por uma, porque minha cabeça é muito confusa, vamos dizer assim. O diagnóstico, onde eu começo a fazer um diagnóstico da minha campanha. Vamos lá, Fátima. Ó, depois que você pegar essa apresentação, Fátima, vai ficar muito mais fácil para você fazer isso. Porque eu sei que falando aqui como eu apresentei naquele primeiro slide lá, que só ouvindo e não participando fica mais difícil da gente conseguir assimilar. Dentro de como fazer a avaliação, a primeira coisa que você vai ter que fazer a avaliação é da questão interna. Por quê? Aí, quando eu falo interno, do candidato, não da candidata. Por que eu quero ser candidato? Por que eu quero ser candidato? Quais são os ideais que me movem para ser candidato? Dentro dos ideais que me movem para ser candidato, é realmente isso que está dando... Isso daí vai da liga? É o que o público quer ouvir? Eu vou ser candidato. Quais são as minhas condições para ser candidato? Eu tenho condições de ser eleito? Ou eu quero ser candidato simplesmente para fortalecer o meu nome dentro da cidade, para depois ser candidato a vereador e ter uma chance maior de ser eleito? Isso daí é a primeira coisa que você tem que avaliar. Definir o que você realmente é candidato,
E ó, eu vou te falar uma coisa, não tem problema nenhum se você é candidato, eu estou dando como exemplo, mas não tem problema nenhum se você é candidato só para fortalecer o seu nome. Desde que isso esteja muito claro no seu planejamento estratégico. Porque aí você não vai ficar perdendo tempo em sair da capital para ir para o interior, para fazer campanha no interior, sendo que o seu foco de vereança é na capital. Ou você não vai sair da sua cidade para ir para outra cidade, sabendo que o seu foco é dentro dessa cidade. Então, isso daí é o que você tem que ter de foco. E você fazer, e não tem como, avaliar a questão partidária, a questão do partido, é a ideologia que eu quero, dentro do partido, quais são os candidatos que eu conheço até hoje que tem lá, e qual é a minha real chance de ganhar. Qual é a minha real chance de ganhar? Então, vê as ameaças, vê o que te falta, não tem jeito. Você vai ter que seguir o... Como que chama lá? O SWOT, que é você ver as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. Você começa a sua campanha por aí. Eu não sei se eu consegui explicar, mas se eu conseguir confundir, já me ajuda bastante, que aí eu sei que você vai pesquisar mais ainda para tentar entender o que é que eu estou tentando dizer. André, tem uma outra pergunta aqui do Jonas Duarte, né? Inclusive, o Jonas sempre participa muito das aulas, formulando boas perguntas. A pergunta dele é: para termos êxito na campanha, precisamos de 4 itens: material, pessoal, verba para a campanha e boa coordenação. Confere? Material, pessoal, organização... Material, pessoal, verba e boa coordenação. Confere algumas coisas. Só que é assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa, Jonas. Na minha juventude, eu era muito pobre, mas muito pobre mesmo. Mas com muito trabalho e esforço, eu deixei de ser jovem. Nem sempre uma candidatura ou um êxito depende do financeiro. Ah, André, você está falando que dá para fazer campanha sem dinheiro? Não, não estou falando isso. Mesma coisa de eu perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Estou assistindo vende mais do que é fresquinho quem vende mais. A sua campanha vai ter êxito com uma coordenação. Isso é fato. Isso é fato. Se não tiver ninguém para traçar os seus objetivos e mostrar o que é que tem que ser feito e da forma que tem que ser feito e com quem vai ser feito, não tem jeito. Você sabe onde você está hoje. Você sabe onde você quer chegar. Esse vácuo te tira do jogo ou te coloca no jogo. Você sabe onde está e você sabe onde quer chegar. Se você tem uma coordenação de campanha e esse pessoal conseguir montar para você um bom planejamento, através desse planejamento, você consegue ter o recurso de campanha, você consegue ter material de campanha. E automaticamente você vai ter o pessoal. Agora, você consegue ter o pessoal sem você ter o dinheiro. Através de você pegar o pouco das lideranças que você tem, se cada um trazer um, vamos colocar que você tem 5 lideranças só. Vou colocar só 5. Se eu tenho 5 lideranças e cada liderança me trouxer uma pessoa para me ajudar a fazer um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico vai ser um fake news. Vai ser um planejamento estratégico de mentira. Só que eu não vou contar para minhas 5 lideranças que é um planejamento estratégico de mentira. Eu vou falar que a gente vai fazer uma reunião e que eu preciso ter 10 pessoas nessa reunião, ou seja, os 5 e cada um trazer mais um, só que aí você tem que falar para ele. Esse mais um que você vai trazer tem que ser de extrema qualidade. Tem que ser de extrema qualidade. Não leve um papagaio de pirata para essa reunião, porque essa reunião a gente vai definir muitas coisas. Quando essas 5 lideranças chegar lá e ver que dentro desse planejamento ela tá sendo inserida numa coordenação e as outras pessoas estão lá porque vão ajudar a definir as metas e os objetivos da candidatura, essa pessoa já se sente importante para você. Porra, eu sou importante, velho. O cara me trouxe para uma reunião para definir como é que o meu candidato vai trabalhar.
para definir como o candidato dele vai trabalhar, sinal que ele vê importância na minha argumentação, ele vê importância na minha cabeça, no meu intelecto. Mal sabe ele que você está jogando com a razão e com a emoção. Que você vai prender esse pessoal pela emoção. Porque esse pessoal vai te ajudar porque ele se acha importante. E quando ele se acha importante, não é a razão dele que está definindo. O que está definindo o apoio dele é o coração dele, é a emoção que está definindo. E isso daí é tranquilo. E na questão de material, isso daí geralmente o partido costuma proporcionar, pessoal. O material físico em si, eu vou te falar, é só um... É que eu não tô... Pessoal, eu não consigo explicar para vocês. Quando você pega um material de campanha, o material, o seu papel dentro da campanha, para qualquer pessoa da campanha, o papel da pessoa não é entregar papel. O papel, o material que você tem, é simplesmente um suporte para você poder argumentar com a pessoa e ter um suporte na sua mão. Porque quando você chega e simplesmente entrega o papel para a pessoa, esse papel foi perdido. Esse material é perdido, esse material é jogado fora. Agora, se você pega o papel e fala para a pessoa, eu quero que você me ajude o meu candidato, porque meu candidato, olha aqui a proposta dele. Ele está falando que vai fazer educação. Ameaça dar o papel, retira o papel. E a pessoa fica lá, olhando para o papel e olhando para a sua cara, olhando para o papel, olhando para a sua cara. Chega uma hora que ela vai falar, caraca, velho, tu não vai me dar o papel? Aí você vai dar o papel para ela. Só que o papel, você já leu todo o papel para ela. Porque quem lê papel de político? Não se lê papel de político, não se lê papel de campanha. Não adianta você fazer um texto gigantesco e jogar no papel, porque ninguém vai ler, ninguém tem paciência para isso. É muito poucas pessoas que têm paciência para fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se eu consegui te responder, Jonas, mas eu acho que é isso. Dentro da minha visão, é isso. Jonas Duarte Fernandes, e eu sou o André Fernandes Duarte. Tamo junto, meu irmão. O Pedro Sinfrônio, ele realizou aqui 3 perguntas, vou intercalar com outras aqui. Mas a primeira pergunta que ele fez foi se, dentro de uma campanha em curso, é possível uma mudança radical de estratégia. E como um coordenador de campanha deve agir em um cenário adverso. Pedro, teve uma vez que era... Eu saí de uma campanha, eu estava fazendo uma campanha na capital. Eu saí da campanha da capital, era 1h da manhã, mais ou menos, e eu cheguei na cidade onde eu moro, em Mauá, era mais ou menos umas 2h da manhã. E tinha um publicitário fazendo a campanha de um candidato aqui. E eu conheço muito bem a cidade. Aí esse publicitário pegou e me ligou e falou, André, precisava conversar com você. Precisava que você me tirasse umas dúvidas aqui da cidade. Tem como você passar aqui para a gente conversar? Eu falei, rapaz, era 11h da noite. Eu falei, eu vou conseguir chegar aí só mais ou menos umas 2h da manhã. Se você quiser 2h da manhã, eu passo aí, a gente se encontra numa pizzaria aí e conversa. Eu falei, antes disso eu não consigo. Ou então a gente se encontra às 6h da manhã, porque 7h eu tenho que sair novamente. Aí ele falou, não, passa na pizzaria porque eu tenho que resolver isso hoje. Aí eu passei na pizzaria, ele pegou e me mostrou a campanha. A campanha estava um arrebento, mas indo de mal a pior. Ele tinha acabado de pegar um monitoramento lá de pesquisa e ele falou, ó, o candidato está perdido. Está perdido. A linha de ação, a logística da campanha está toda virada do avesso. Eles tinham 3 grupos de campanha. Um grupo era de marketing direto, que era o pessoal que abordava as pessoas diretamente na rua. O outro público era de mobilização, que essa pessoa era o que colocava todo o material do candidato nas casas e montava toda a estrutura de campanha. E uma terceira equipe era uma equipe de comunicação mais específica, que ela não falava que era de candidato, mas ela se mantinha na rua o tempo todo jogando mensagem subliminar. Aí ele pegou e me mostrou a pesquisa, ele mostrou como que estava, aí eu peguei e falei assim, Tarcísio, eu acho que é o seguinte, eu acho que você tinha que pegar, acabar com a mobilização
manter todo mundo no marketing direto, focar no qualitativo, porque dentro do que a pesquisa está mostrando, quem conhece o candidato vê a qualidade dele, porém a gente não está conseguindo atingir todos as pontes. Os candidatos a vereador não estão vendendo a campanha do majoritário, então eu acho que você tem que juntar todo o grupo que você tem, fazer de forma qualitativa e parar de fazer a questão disparada, cada um no canto da cidade. A cidade era dividida em 14 pontos, cada grupo tinha 14 grupos. Falei, coloque todos esses grupos em 3 pontos da cidade, junta todos eles, coloca em 3 pontos da cidade e vamos mudar toda a linha de comunicação. O que você acha da gente mudar a linha de comunicação nessa veia aqui, que era da gente sair da questão do ataque, que a gente só estava atacando a candidata, aí estava criando um desgaste na imagem da candidata, e colocar um propositivo, porque o próximo material a gente já tinha informação da gráfica que ela trabalhava, antes dela pegar o material, a gente pegava o material antes dela, entendeu? Então, que isso daí era uma estratégia de campanha. É a gente ter ciência do que é que o candidato, do que o outro candidato vai soltar, para que nós soltamos depois. Ela vai vir com essa linha de ataque, a gente entra na linha do propositivo, e a gente vai confrontar ela que ela só faz ataque porque ela não tem proposta. E mudamos radicalmente. Viramos a chave, literalmente, da campanha, no meio da campanha. E isso daí nos levou... Isso daí 2 horas da manhã. Eu lembro que era 3h30 da manhã, a gente estava ligando para o coordenador de campanha e o candidato ir para a pizzaria. Eles estavam dormindo e ficamos lá esperando eles chegarem para mostrar a proposta de trabalho. E viramos a chave de uma hora para outra. Então, dá para fazer, Pedro, essa mudança, assim como dá para a gente fazer a mudança de coordenação de campanha. É muito mais delicado fazer a mudança de coordenação de campanha. Mas o ego mais ferido que vai ficar na campanha vai ser o dos coordenadores. Não vai ser da militância e não vai ser do eleitorado. Vai ser simplesmente da sua coordenação de campanha. Aí vai do seu tato de você poder remanejar cada um para uma área específica. Teve uma coordenação de campanha, teve uma vez que eu estava fazendo uma campanha em Santo André e uma campanha em Mauá, simultaneamente. Eu tinha umas 600 pessoas, 650 pessoas em Santo André, mais ou menos, umas 400 pessoas em Mauá. Tinha mais de 1000 pessoas sob o meu comando. E eu tinha o G12, porque você não consegue cuidar disso sozinho. Então, eu tinha o grupo dos 12. O grupo dos 12 era o quê? Era a parte intelectual da campanha que tinha que me ajudar a conduzir a fala e o discurso desse pessoal através desse G12. Então, eu passava para o G12 e o G12 conversava com o pessoal da campanha. E tinha 3 pessoas nesse G12 que toda a orientação que era passada, ele distorcia e passava orientação contrária. E no monitoramento que aí quando a gente faz monitoramento de campanha, a gente consegue saber se está subindo, se está caindo e quais são as regiões. E eu consegui identificar esses 3 coordenadores que eles estavam passando informação totalmente equivocada do que eu havia passado para eles. Porque a gente trabalha em cima de inteligência, não trabalha no achismo. E eu tive que trocar esses 3 coordenadores. Aí, infelizmente, eu tive que falar para um que eu estava perdendo a questão do visual e que eu precisava de uma pessoa com o perfil dele para me ajudar no visual. Não falei para ele que eu estava trocando ele porque ele estava me causando um desgaste em certa região. E coloquei ele numa outra função e mostrei que aquela função de visual era tão importante que era onde me jogava a mensagem subliminar para os eleitores para falar que eu estava mais forte que o outro candidato. Então, eu não estava tirando ele do local onde ele estava, eu estava promovendo ele para um local muito melhor. Isso é a questão que a gente tem que fazer sempre. Eu tenho que promover a pessoa, não tenho que trocar a pessoa, não tenho que tirar a pessoa. Seu coordenador está ruim? O que está faltando? Dinheiro? Chama o seu coordenador e fala, eu preciso que você me ajude na questão financeira. Porra, eu não tenho a mínima noção de como funciona isso. Então, vamos traçar um plano e vamos para isso. Deixa fulano de tal, a partir de hoje você coordena aqui, porque ele vai fazer uma outra função mais estratégica para mim. Tira o coordenador, coloca outra pessoa e toca o pau. Então, eu acredito que dá para fazer a virada de chave. Agora, o que a gente não consegue fazer a virada de chave é o seguinte. Hoje estamos trabalhando Ciro.
amanhã a gente percebe que o Ciro vai perder, a gente pega e vira a chave, vamos trabalhar com o Dória. Ou porque o Dória está me dando dinheiro, ou por um outro motivo qualquer. Isso daí não consegue virar. Isso daí é um tiro na cabeça, porque é o seguinte, se você está traindo o cara agora, você imagina se você ganhar, o que você vai fazer comigo? Isso daí o eleitorado não perdoa. Então, isso daí é a única coisa que a gente tem que ter muito receio. A questão política, a gente tem que estar muito esperto na questão da estratégia. Eu acho que era isso. Eu respondi a questão do Pedro, Jean. Seu microfone está mudo. Tem que desmutar o outro, já. Não. Tá bom. Vamos lá, não esquenta a cabeça. Você quer tentar mandar pelo WhatsApp ou coisa do gênero, Jean? Pode ser, então. Eu vou sair, vou tirar uma tela daqui do computador, que eu estou em duas, porque eu acho que eu não vou cair na internet. Aqui tem muita mensagem aqui no chat. Acho que eu não vou conseguir achar pelo chat as perguntas. Hoje, a outra forma que você pode usar aí para fazer a pergunta é você abrir o microfone de quem perguntou, direcionar essa pessoa o microfone aberto, que aí ela possa fazer a pergunta, desde que a pessoa faça de forma pragmática. Ou me manda que eu falo aqui, já. Manda no WhatsApp. Tá, chegou uma aqui. Alcione Marinho. Durante a campanha eleitoral, como pode ser monitorado o desempenho da equipe de campanha? Do desempenho da equipe da campanha. Como pode ser monitorado? Quando a gente fala de uma campanha proporcional, que aí é o nosso caso aqui, estamos trabalhando dentro da campanha proporcional, o monitoramento da equipe, você vai ter que fazer o seguinte. Eu, particularmente, eu faço o seguinte. Antes de eu montar a equipe de campo, vamos colocar que eu vou colocar uma equipe de campo. Você vai ter lá, vamos ver, 10 voluntários. Se você pegar esses 10 voluntários dentro do seu planejamento, colocar para esses voluntários que eles são a pedra-chave da sua campanha, e se dá para eles assumirem essa coordenação de equipe, essa pessoa vai ser o seu olho. Aí não tem jeito. Porque você não consegue monitorar. Você tem que ter uma pessoa em campo fazendo isso e ajudando para fazer. Porque o monitoramento é muito difícil, principalmente de equipe. Então, você tem que ter dentro da cada equipe, eu costumo fazer o seguinte, eu vou montar uma equipe e uma equipe tem 10 pessoas. Uma pessoa dessa tem que ter esperança.
e tem que abraçar a causa. Lembra na palestra do André, na passada, Alcione, que ele falava o seguinte: quando a pessoa começa a falar de você sem você estar presente, é sinal que você conseguiu. É esse tipo de pessoa que você tem que trazer para fazer isso. Mesmo que essa pessoa seja paga, essa pessoa tem que chegar 15 dias antes do pessoal que vai trabalhar na campanha. Porque quando o pessoal chegar na campanha, já vai ver que ela é a pessoa diferenciada lá e ela não vai saber se ela foi contratada só para fazer campanha de rua ou se ela foi contratada para vigiar o pessoal. E, infelizmente, algumas pessoas têm que ser vigiadas, e isso daí vai ter que fazer. Então, isso daí é o desempenho da equipe. Ó, é assim, se você vai fazer uma campanha de forma qualitativa, vamos colocar que você tem um bom grupo de campanha. Vamos fazer uma conta simples. Você tem 10 pessoas. Você tem 10 pessoas. Essas 10 pessoas que vai trabalhar para você, ela tem o objetivo de conversar com 15 pessoas por dia. Então, você tem aí, por dia, 150 pessoas. 150 pessoas, vamos colocar que ela vai falar por 5 dias. Ela vai falar com 750 pessoas por semana. Isso eu estou contando 5 dias, porque um dia é para avaliação e um dia é para descanso. Então, estamos falando de falar com 750 pessoas dia. Então, se nós colocar isso na semana, a gente vai falar com 3.700 pessoas. Eu estou falando de 10 pessoas conversar com 15 pessoas por dia. Não estou falando de nenhum absurdo. Eu costumava fazer, quando eu aplicava o marketing direto, eu costumava fazer uma folha de sentimento. A folha de sentimento é o que a pessoa, o que você sentiu. Só que para isso aí você tem que dar treinamento para a sua equipe. Quando você conversou com a pessoa, o que você sentiu da pessoa? A pessoa gostou do candidato ou não gostou do candidato? Ela pode votar ou ela não pode votar. E a pessoa estava na rua, por exemplo, eu estou na Rua Califórnia. Então, ela colocava lá na folha, Rua Califórnia. Do lado, ela colocava, número tal, conversei com a Joana gostou do candidato, mas acho que não vota. Quando ela me trazia 15, 12 pessoas que ela conseguiu conversar, eu sabia que ela tinha trabalhado. E quando você chama para uma avaliação, eles vão falar o sentimento das pessoas. Agora, quando a pessoa chegava com 30, 40 nomes em um único dia, ela está mentindo para todo mundo. Está mentindo para todo mundo. Ela não está fazendo o serviço bem feito. Aí você consegue medir pelo qualitativo do serviço que está sendo bem feito. Se uma pessoa conseguir conversar com 15 pessoas por dia, você vai ter 3.700 pessoas com um grupo de 10 pessoas por semana. Isso daí você consegue criar uma onda. Você já foi em estádio de futebol que você vê que uma onda é formada por 10, 12 pessoas? Porque a campanha é do mesmo jeito. Quando ela pega o volume, todo mundo vê que está indo, todo mundo falando bem, aí todo mundo vai. Por quê? Porque está todo mundo falando bem. Porque o voto não é aqui, não é racional, ele é emocional. Então, isso daí dá para ser feito, dá para monitorar. Quanto ao desempenho da campanha em si, você pode conseguir monitorar através do seguinte: se essas 10 pessoas que estão na rua, você der a função para ela de que elas têm que elas podem conseguir fazer uma reunião ou uma caminhada com o candidato e começar a chegar demanda para você, além do que você espera, aí é sinal que você está bem. Agora, quando o candidato começa a ficar perdido, falar, eu levantei e falo, o que eu vou fazer hoje? Aí a campanha está de mal a pior. Aí está de mal a pior. O que é que a sua equipe está mandando você fazer? O que é que ela está te dando para fazer? Então, as melhores campanhas são dos candidatos mais organizados que tem. Os candidatos mais organizados que tem, ele não fala nada do que ele vai fazer. Ele chega na equipe e fala, o que eu vou fazer amanhã? Qual que é a minha agenda da manhã? Se ele não tiver agenda, aí o pau come. Esse é o bom candidato. E a boa equipe é aquela que não dá tempo, não deixa buraco na sua agenda. Eu precisava sair com meu filho para ir no shopping hoje à tarde. Não tem como, sua agenda está cheia. Não tem como, tem que agendar. Você pode ir no seu filho daqui 15 dias, que tem uma vaga aqui de 1 hora para você ir no shopping. Caso contrário, é dessa forma que você monitora a campanha. Senão, você não consegue ter. Quiser mandar a próxima, estou à disposição. Consegui responder, Alcione? André,
Vocês me ouvem? Opa, agora eu estou te ouvindo. Peguei o celular do Allen aqui de empréstimo. É o meu notebook e o celular aqui não estão ativando o som. Companheiro é Mas companheiro. vamos lá. É isso mesmo que serve. Tem uma pergunta aqui, outra, do Pedro Sinfrônio, muito interessante também. Ele está perguntando se o sucesso de uma campanha só pode ser consolidado com a vitória do candidato, né? Ou se existe o exemplo de alguma campanha que teve sucesso, mas o candidato não foi eleito. Pô, eu te dou Pedro um monte Sinfrônio. Ô, Pedrão, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu te dou um monte de exemplo. Te dou um monte de exemplo disso daí. Eu, particularmente, boa parte das campanhas que eu trabalhei, Pedro, eu não ganhei, eu perdi. E boa parte das campanhas que eu perdi foi de sucesso tremendo. Foi de sucesso tremendo. Por quê? Eu era contratado, eu não sou contratado para uma campanha que está ganha. Porque o cara aí não precisa de mim, ele toca com o pessoal dele mesmo, com a assessoria dele, tudo certo, e toca a campanha, ganha a campanha, tudo certo. Agora, quando você disputa uma campanha que você perde, você tem que saber avaliar qual é o tamanho da sua derrota. Às vezes você conseguiu plantar a sementinha num público que ele te espera que você se mantenha dessa forma para que você amanhã lá na frente possa representar ele numa outra oportunidade. Então, não existe campanha perdida, na minha visão. Não existe campanha perdida. A campanha perdida é aquela campanha que você não se planeja para fazer ela. Que você entra e larga ela e coloca só o seu nome e não faz o mínimo de esforço de pedir voto para os parentes. Isso daí é uma campanha perdida. Porque todo mundo vai falar que você só fez a campanha porque o partido te deu dinheiro. E mal sabem eles que o candidato não ganha dinheiro para si próprio. Entendeu? Porque a grande mídia taxa todo mundo, a classe política como um todo, de um jeito tão pejorativo, que se nós não se prender nisso daí, a gente acaba se desgastando. Eu acho que não existe campanha ruim, independente do resultado. No pior das hipóteses, você ganhou experiência. No pior das hipóteses, você ganhou experiência. E no melhor resultado que teve, seu resultado foi muito bom, porém você não foi eleito, você vai conseguir identificar aonde é que foi os erros que você pode ter cometido. É uma pergunta muito boa, mas eu não tenho uma resposta para te falar assim. Eu sei que eu já trabalhei. Teve uma campanha que eu fiz, Pedro, em 2004. Era uma campanha para prefeito e candidato a deputado. Quando chegou no segundo turno, foi para o segundo turno. Quando chegou no segundo turno, a gente tinha na rua 1.300 pessoas. Era muita gente, muita gente. E a intenção de voto marcava para o candidato que ele poderia ganhar a eleição com 74%. Porra! Então, eu já estava comemorando, faltando uma semana para a eleição. E nessa uma semana que faltava para a eleição, podia ter showmícios naquela época. E tinha um show com Zezé de Camargo e Luciano, se eu não me engano. Acho que era Zezé de Camargo e Luciano. Ele ia fazer um show com o prefeito, candidato a prefeito. E meia hora antes do show, eu recebo uma ligação que o TRE tinha cassado a chapa do meu candidato. E o candidato tinha que ir para o show. Aí chamou uma coordenação de campanha, 4 pessoas, né? Apenas 4 pessoas, que era um núcleo duro, mais o candidato 5, e definimos não contar para o candidato, que ele estava impugnado e que não teria eleição. Ele foi lá, fez um discurso maravilhoso, parará, enquanto isso, nós ficamos tudo lá fazendo planejamento. O cara ganhou o primeiro turno, no segundo turno ele não conseguiu disputar e perdeu a eleição. Uma eleição perdida. Porém, para ele, uma vitória tremenda. Uma vitória tremenda, que depois nós conseguimos fazer uma passeata na cidade que tinha mais de 40 mil pessoas. Aí ele conseguiu ver a força que ele tinha dentro da cidade. E isso daí fortaleceu demais ele. Então, eu acho que assim, não existe campanha perdida. A não ser que você não queira fazer. É isso aí, já. Tem mais uma pergunta aqui, André, do Franco. Ele está perguntando se você consegue equalizar a proporção entre campanha de rua e campanha virtual. Em termos estatísticos, mais ou menos assim, meio a meio para cada uma, né? Ou seja, para a campanha virtual
e 50% para a campanha de rua. E outra coisa, se você tem algumas dicas específicas quanto à campanha de rua, para a galera que está acompanhando aqui. Ó, campanha virtual e campanha de rua. Franco, você é um caroço, hein, Franco? Me ajuda, meu irmão. A campanha virtual eu não consigo mensurar. Primeiro que eu sou um analfabeto digital. Hoje à tarde eu chamei o Luiz e falei, Luiz, me ajuda aqui para me entender como funciona esse negócio. Para mim entrar aqui hoje para poder dar aula. Então, é assim, ó, na questão digital, eu não consigo mensurar. Eu acho que poucos conseguem mensurar. Eu participei de um planejamento estratégico de uma pessoa que foi muito bem eleita na eleição passada, e ela tinha como fala, ela tinha um planejamento de rede muito forte. E esse planejamento de rede, teoricamente, funcionou, porque ela teve uma votação muito expressiva. E dentro, os especialistas da rede me falavam o seguinte, que de tudo que você tem, você contabiliza 5% de retorno, não mais do que isso. Não mais do que isso. 5% você traz de retorno da rede. Então, quer dizer, para você atingir 5.000 votos, você vai ter que atingir 100.000 pessoas. Então, você imagina o tamanho da rede que você vai ter que montar, é um tamanho muito grande. E eu ainda assim não sei se isso daí é verdadeiro. Não sei se isso é verdadeiro. Não consigo mensurar essa questão. Então, é muito difícil falar da questão digital. Agora, uma coisa é fácil falar da questão digital. Eu não sei nada de digital. Não trabalho com nada digital. Mas, se eu fosse candidato, eu teria a minha rede digital montada e com gente trabalhando. São ferramentas que eu não posso dispensar de forma alguma. Porque hoje se fala dentro da rede social. Hoje se fala pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por todas essas redes sociais. Então, eu não dispensaria. E, principalmente, e a ferramenta que eu mais, se eu fosse candidato, que eu mais ia pedir para focar, seria no LinkedIn. Porque se eu tiver um LinkedIn muito bem estruturado, eu acredito que o LinkedIn pode ser o meu passaporte para a vaquinha virtual. Porque quem está lá dentro são profissionais qualificados, e quando você tem uma bandeira que você defende, que aqueles profissionais que te seguem vê você como uma referência, pode ser que eles te ajudem lá na campanha, na questão de investimento de campanha. Então, eu acredito dessa questão. Na questão de rua, aí eu vou te falar, tem muita estratégia boa de rua. Tem muita estratégia boa de rua. Tem aquele cara que não quer te atender de jeito nenhum. Tem assim, ó, primeiro você vai ter que ver qual é a questão de rua que você vai fazer. Eu, particularmente, quando se coloca aí em semáforo, que a pessoa fica lá no semáforo distribuindo material, eu não concordo muito, porque eu acho que aquilo lá é muito perdido. Agora, o que eu gosto no semáforo é de adesivo. Só que o adesivo, eu não dou o adesivo para o cara do carro. Eu coloco 3 pessoas para colar um adesivo, só um adesivo. Só que tem que ser perfeito. Primeiro é o seguinte, eu monitoro quanto tempo o semáforo vai ficar fechado. 30 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos, passa lá e fala, ó, estamos aqui na campanha do Ciro, estamos fazendo a nossa campanha de adesivo, queria saber se a gente pode deixar um adesivo com você. Enquanto isso, tem 2 lá atrás do carro, já esperando o cara responder. O cara respondeu que pode, achando que você vai entregar o adesivo para ele. Quando o cara fala pode, você fala, opa, aí galera, consegui mais um adesivo. Rapidamente, um passa o pano, o outro vem, coloca o adesivo, você fala, obrigado, meu irmão. Aí ele fala, cadê o adesivo? Você fala, já está no carro. Porque se o cara quiser pegar o seu adesivo para fazer qualquer coisa, ele vai ter que tirar o do carro. E você não joga o adesivo fora. E você não perde o material. Você não perde o material. Então, isso daí é uma estratégia que pode ser usada em rua. Assim como se você for fazer em frente de grandes concentrações de pessoas, como metrô, ônibus ou coisa do gênero, é você colocar uma banca lá e ficar conversando com o pessoal, não ficar distribuindo material. Não ficar distribuindo material. Quem quer pegar o material, vai lá e pega o material. Não tem coisa mais chata que a gente chegar no metrô e pegar aquela propaganda de óculos todo dia. Nossa, aquilo lá me cansa. Todo dia é o mesmo cara que está lá com o mesmo material e todo dia fazendo a mesma coisa. Isso daí cansa, e o eleitorado fica cansado disso.
A gente tem que entender que o eleitorado não está nem aí para a campanha. O eleitorado vai definir o voto dele quando tiver faltando 10 dias. E nesses 10 dias ele vai definir o voto dele de governador e presidente. E só depois disso que ele vai definir o do deputado. Só que até chegar a esses 10 dias, vocês têm que ir plantando sementinha, para na hora que ele definir, ele pelo menos conhecer a imagem que está guardada dentro da cabeça dele de quem é que ele pode pegar. Então, e campanha de rua, quando você vai bater em casa, quando você vai fazer casa a casa, eu costumava usar uma técnica assim, ó. Chegava uma hora que o pessoal não aguentava mais atender portão, porque todo mundo que batia no portão era para falar de política. E o pessoal fazia o seguinte: geralmente eu não trabalho com homem em campanha de rua, eu uso muito o sexo feminino, porque ele é muito mais fácil da mulher conseguir abordar o homem, e é muito mais fácil de uma outra mulher parar para dar atenção para uma mulher do que para um homem. Então eu usava majoritariamente 90% do pessoal de campo seria feminino, 10% masculino. Os 10% masculino, para falar bem sincero com vocês, eu usava eles mais para dar suporte para a mulher caso algum engraçadinho chegasse lá, porque teria um homem lá que poderia defender ela. E a hora de carregar aqueles materiais pesados, aí é os homens que carregam e as mulheres dão uma aliviada. Entendeu? Mas para isso que eu tinha homem na equipe. Caso contrário, eu não usava. E quando o pessoal chegava na casa, que estava todo mundo cansado já de atender, aí batia a palma lá. Ô, fulana, tudo bem? Ô, tudo bem. Então, pediram para mim vir entregar aqui para você por causa do... Hã? Não entendi o que você falou. Pois é, mandaram eu te entregar aqui. O povo é curioso, gente. O povo é curioso. Ele descia para ver o que é que mandaram entregar para ele. E quando descia lá, falaram, ó, pediram para que eu viesse entregar aqui para você um papel do meu candidato, que é o melhor candidato que tem, e emplacava, pegava a pessoa e entregava. Chegou uma hora que essa tática ficou tão visada dentro da cidade que eu tive que comprar caixa do correio, comprava a caixa do correio, enchia de material dentro da caixa do correio, e quando batia na porta das pessoas, ela via a caixa do correio e falava, ó, vim entregar para a senhora. A pessoa descia achando que era a caixa. Quando chegava lá para pegar, abria a caixa que estava escrito, muito obrigado. Pegava o material, entregava para a pessoa e novamente voltava a argumentar. Então, esse tipo de tática tem que ser, e assim, nada caracterizado. Não adianta você pegar uma pessoa que coloca uma bandeira nas costas, uma fita adesiva aqui, com a camisa do candidato, com adesivo até no pé, para fazer campanha. Essa é a primeira pessoa que o público corre. É a primeira pessoa que o público vai correr. Então, dentro das estratégias de abordagem de rua, a gente tem que tentar ir inovando o tempo todo e mostrando algo diferente para ver se a gente consegue segurar o público. Eu acho que deu para responder aí, Francão. Bora lá, Jean. André, tem mais duas aqui, as saideiras, né? Uma da Ruth, ela está perguntando se isso tudo que você colocou é para pré-campanha, ou seja, para agora. E a outra, já vou fazer também, é do Mário Henrique. Ele está perguntando se existe algum trabalho de referência, né? Seja livro, trabalho acadêmico ou algo do gênero sobre métricas próprias para a mensuração do andamento de uma campanha eleitoral. Muito bem. Eu vou primeiro no do Mário. Alguma referência. Mário, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei primeiro eu fui jardineiro. Depois eu virei marceneiro. Depois eu virei garçom. Comecei como cumim, que o cumim é o ajudante do garçom, até virar maître, que é o chefe dos garçons, um sommelier de identificar vinho, essas coisas. Depois eu fui trabalhar na área da enfermagem. Aí depois eu vim para a campanha eleitoral e a única coisa que eu fiz foi logística para trabalhar em campanha eleitoral. Eu nunca tive. Então, por aí já deu para você perceber que eu sou meio... é uma pessoa que trabalha na campanha, porém um analfabeto de formação de campanha. Mas eu te garanto aí que nesses meus 20 e poucos anos aí,
a experiência adquirida foi muito pelos locais que eu consegui trabalhar e as pessoas que eu consegui trabalhar, e é por isso que eu trabalho até hoje, pelas referências, pela experiência que eu tenho. Eu nunca li nenhuma ferramenta que pudesse medir métrica, fazer esse tipo de medida de métrica. Eu não consigo te ajudar com isso. Posso até tentar dar uma pesquisada depois na minha apresentação, aí você vai ter o meu WhatsApp, meu e-mail, que aí a gente pode pegar e ir trocando isso daí. Ou qualquer coisa, meu telefone está aqui no grupo também, eu sempre estou aqui em todas as reuniões, vocês podem me chamar aí e fazer o questionamento. Eu vou tentar ver se eu acho alguém com uma referência a respeito disso, mas eu nunca, não me recordo de ter lido nada a respeito. E a questão da Ruth, não existe pré-campanha para candidato. Não existe. A campanha começou ontem. Quem vai fazer um planejamento estratégico amanhã já está atrasado. Então, eu coloco assim, Ruth, tenta acelerar o processo mais rápido possível. Tenta fazer isso mais breve possível. Porque a campanha ela é muito estreita. É que geralmente eu vou escrevendo e mostrando como que faz, porque eu acho que fica mais fácil de vocês conseguirem entender. Mas tem uma visão que eu tenho que é assim, ó. Vamos dividir todo o eleitorado em três blocos. Vamos colocar A, B e C. O grupo A, vamos colocar que somos nós. Todo mundo que gosta de campanha eleitoral e todo mundo que acompanha a política. Esse grupo, de todo o eleitorado colocado, ele não passa de 10%. Todo mundo que gosta de campanha eleitoral, todo mundo que gosta de política, é 10% do público. Só isso. No grupo C, vou no outro extremo. No grupo C, a gente tem um público aí de média de 35%. Vou colocar uma média aí, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Uma média de 35%, que é o grupo que, quando fala de campanha eleitoral ou de político, ele chuta o balde. Manda todo mundo ir para aquele lugar, não gosto de política, não quero saber, todo mundo é ladrão, só sabe roubar, você é mais um que quer entrar para roubar. É o pessoal que não está nem aí para a campanha eleitoral. E, enquanto isso, a gente tem o público B, que está ali no meio, espremido entre o A e o C, fica espremendo esse público do meio. E esse público do meio fala assim, ó, tô aqui, me conquiste, me ganhe, me mostre por que eu tenho que votar em você. Qual é o maior defeito que a gente tem quando se trata de planejamento e de campanha eleitoral? É porque nós ficamos falando de nós para nós mesmos. Nós ficamos falando de política para quem gosta de política, porque é a única pessoa que a gente acha que pode falar. Enquanto isso, aqueles que não gostam de política ficam bombardeando aquele grupo B que está ali no meio com um monte de fake news, com um monte de inverdade, com um monte de injúria. Ou, às vezes, até verdade de alguns políticos corruptos. Mas o que eles recebem? A única coisa que eles recebem é bombardeio que faz mal para quem vai fazer campanha eleitoral. Então, a partir do momento, Ruth, que você conseguir sair dessa bolha de você ficar falando de nós para nós, você explode. Qual é a forma? Todos aqui são do PDT. Deixa eu dar uma dica que eu acho que eu acho que é a cereja do bolo. Eu estou já atrasado no tempo aqui, Jean, vou ter mais 5 minutinhos. Eu acho que é o seguinte, Ruth, a gente tem uma ferramenta muito interessante partidária, que chama núcleo de base. O núcleo de base, ele pode ser formado por, no mínimo, 5 pessoas. Então, se eu tenho 5 pessoas, eu monto um núcleo de base. O que vai discutir esse núcleo de base? Pode discutir qualquer coisa. Pode discutir o tanto de sódio que tem no salgadinho ou o buraco da rua que ninguém tampa. E esse núcleo de base, aí eu acho que é onde está a pegada. Se a gente consegue montar um núcleo de base, você imagina que você tem 5 pessoas na sua campanha, só 5.
Cada pessoa da sua campanha vai montar um núcleo de base. Automaticamente, estamos falando de 25 pessoas. Esse pessoal não vai discutir a sua eleição. Esse pessoal não vai discutir política. Esse pessoal vai discutir política pública. Que tipo de política pública? A sua área do meio ambiente? Pode ser que esse pessoal comece a discutir política pública de meio ambiente. E ele vai levar uma especialista em meio ambiente. Quem que é a especialista? É a professora Ruth. Vai levar lá e a professora Ruth vai falar de meio ambiente para eles. E vai falar para eles como é importante ter árvore na porta de casa. E eles vão continuar fazendo isso e eles vão sair do meio ambiente porque eles vão ver que meio ambiente, a gente está falando das garrafas PET que é jogada no lixo. Ele está falando da reciclagem. Então, começa a aumentar o tema. E cada vez que surge um novo tema, surge uma nova oportunidade para a professora Ruth. E essas 5 pessoas, primeira, que foi lá e que montou esses núcleos de base, vai passar a ser referência para esses outros 4 que estão lá. E vai ver, e a pessoa vai começar a ver que aquilo lá ela é uma liderança. E vai ter aqueles invejosos, Ruth, que não tem jeito. Sabe o que o cara vai fazer? Vai fazer o seguinte, velho, por que eu tenho que ficar me submeter na liderança dele, sendo que eu posso montar meu núcleo de base? Aí é onde a gente quer chegar. Aí é onde a gente pode chegar. A gente não está falando de política. A gente não está falando de candidatura. A gente está abrindo um grupo de discussões. E esses grupos de discussões tem uma pessoa que é uma referência lá, que é a professora Ruth, que fala de meio ambiente. Aí, desses 5, um cai fora e vai montar com o outro mais 5. Então, você já não tem mais 5, você tem 6. E assim a gente pretende, e assim a gente vai tentando fazer com que todos vão saindo e cada um vão montando um núcleo de base. Quando você pensa que não, você está com 30, 40 núcleos de base montado. E quando você falar que é candidata, todo mundo já tem você como referência pelo seu tema de campanha. Não pela sua campanha, pelo seu tema que você discute, não pela sua campanha atual. Então, se você conseguir atingir esse nível de organização interna, nesse momento, hoje que eu falo vocês têm que correr para montar isso o mais breve possível. Aí você vai ver que sua campanha é muito mais fácil. Sabe por quê? Porque todos esses núcleos de base vai virar um comitê domiciliar seu. E quando você tiver 10, 15 comitê domiciliar, aí você virou referência dentro daquela região. Se você conseguir fazer isso dentro da sua cidade, na sua região, mesmo que você não se eleja deputada, você pode ter certeza que quando for a campanha de vereança, se você for disputar dentro daquela região, você vai ter um núcleo duro que vai defender as suas ideias, que vai defender os seus posicionamentos, porque te conhece fora da política e não te conhece só pedindo voto. Então, eu acho que a pegada tá nessa linha. Tá certo? Jean, eu já faço minhas considerações finais. Se tem mais alguma coisa, como que você quer? André, não, só por falar em núcleo de base, cabe lembrar que o partido tem esse material aqui, ó. Essa cartilha sobre núcleos de base. Não sei se vocês todos estão vendo. Existe ela impressa e existe também ela em PDF. Está disponível no site do Partido Nacional e nós também podemos disponibilizar através de um drive que nós criamos chamado Kit de Novos Filiados. Nesse drive, além dessa cartilha de núcleos de base, que é sobre o que o André acabou de falar, tem também o estatuto do partido e as cartas fundantes, né? Material aí básico para todo filiado, todo militante poder ler para entender o que é que o PDT defende, o que é que o PDT representa, né? André, antes de você fazer as considerações finais, eu queria dar só 3 informes rápidos. Um é que o seu material, essa apresentação, vai ser disponibilizada amanhã nos grupos da Escola de Candidatos. As aulas estão sendo gravadas, estão sendo disponibilizadas no YouTube de forma não listada, ou seja, só quem tem acesso é quem tem o link. E os links nós estamos enviando também no grupo do WhatsApp da Escola de Candidatos, né? O terceiro e último informe é o da próxima aula. A próxima aula será também com um grande companheiro experiente em participação de campanhas, Renato Zácaro,
né? E será no dia 4 de outubro, próxima segunda-feira, sobre marketing eleitoral e político, certo? Então, aí, essa próxima aula dá continuidade a essa sequência desse bloco, que é específico para planejamento de campanha, né? Tivemos a aula passada do André Nascimento sobre propósito, ferramentas do discurso e estratégia. Hoje a aula é do André Duarte, sobre planejamento estratégico, e a próxima aula sobre marketing eleitoral e político, tá bom? André, agora eu te passo a palavra para você fazer aí as considerações finais e a gente encerrar por hoje. Vamos lá, pessoal. Primeiro, quero agradecer o Jean, nosso secretário executivo da Fundação, que sempre está aí à disposição, nosso comandante Luiz aí, que sempre está pronto para ajudar todo mundo. Falar para vocês que é o seguinte: há duas maneiras de ter uma boa equipe. Uma maneira é você comprar e pagar toda a equipe que você quer. E a outra maneira é você valorizar toda a equipe que você tem. Às vezes, valorizar a equipe que você tem é melhor do que pagar, porque a equipe que você tem, você sabe que ela é fiel a você. E a que você pagava, amanhã você pode perder. Dentro de uma campanha, você tem gente de todo jeito. Não é que as pessoas não sabem o que fazer, como fazer. É porque as pessoas ficam esperando alguém que a oriente para que ela tenha que fazer. Então, eu deixaria para vocês o seguinte: oriente o seu grupo. Vai orientando. Alguém precisa tomar a decisão. Alguém precisa falar, faz isso, faz aquilo. Não deixe de fazer isso, porque fica todo mundo esperando alguém dar ordem. Infelizmente, o ser humano está acostumado a ter ordem. Então, a gente tem que tomar a rédea da situação e dar ordem para quem for necessário ter que dar. Tem uma frase que ela fala assim, ó: só sei que nada sei. O fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Que é Sócrates que fala. E isso daí é o que a gente tem que usar o tempo todo. Vamos tentar ser o mais humilde possível dentro da campanha, porém a gente tem que ter pulso firme e tem que ter direcionamento com esse pessoal. Que eu não tenho dúvida nenhuma que o êxito da campanha está na mão de cada um. Deixa eu contar uma historinha rapidinho. Teve uma vez que eu fui fazer eu era secretário, eu era chefe de gabinete de um secretário aqui da Prefeitura de São Paulo. Ele era secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E nós fizemos uma palestra onde estava um monte de padeiro. Contei essa história para o Franco essa semana passada. E os padeiros foram lá para ter lá a reunião com o secretário. E o secretário chegou lá, e aquele negócio chato, né? Lá vem o cara fazer política aqui em cima do curso. E o secretário chegou lá e mostrou para ele a importância dos padeiros. Qual era o papel do padeiro? E falou que o padeiro poderia escolher aonde é que ele poderia trabalhar. Ele poderia trabalhar do lado da casa dele no mercadinho, ou ele poderia trabalhar na melhor padaria que existia. E foi dando várias opções para ele. E no final da palestra ele contou uma história que era assim: um sábio colocou um banquinho na praça e lá na praça ele ficava atendendo todas as pessoas. As pessoas chegavam e faziam uma pergunta para o sábio. E o sábio respondia. Um menino muito inteligente pegou o seu caixote de engraxate e sentou do lado do sábio. E todo mundo que fazia, ele perguntava se não queria engraxar o sapato. E ele ficava escutando o tempo todo, sabe, o dia inteiro, semanas, meses e anos, respondendo a pergunta de todo mundo. E ele ficava na cabeça dele só pensando: um dia eu vou fazer uma pergunta para esse sábio que ele não vai conseguir responder. E o dia chegou. Ele conseguiu pegar um passarinho bem pequenininho, como se fosse um beija-flor, e colocou o passarinho na mão. E ele falava assim para o sábio: sábio, eu tenho um passarinho aqui. Ele está vivo ou ele está morto? Está vivo ou está morto? E ele já pensava na cabeça dele: se ele falar que está vivo, eu esmago essa desgraça. E se ele falar que está morto, esse passarinho vai sair voando. Está vivo ou está morto? Está vivo ou está morto? Ele ficava pressionando o sábio. Aí o sábio pegou e falou para ele: meu filho,
a resposta está em suas mãos. Assim é uma campanha eleitoral. A resposta não está na mão de ninguém, a resposta está na mão de cada um, qual vai ser o resultado. Então, desejo sorte a todos, espero que eu tenha ajudado. E qualquer coisa, estou à disposição para quando precisar. Um abraço. Valeu, André. Obrigado aí pela excelente explanação.